Fala matemático, tudo bom? Nosso vídeo agora é sobre função trigonométrica. A gente vai fazer uma breve revisão sobre trigonometria e depois apresentar o gráfico para vocês da função trigonométrica. Vamos de lá então. Pessoal, eu sempre começo essa aula perguntando o seguinte: o que é um seno de um ângulo alfa? O que é um cosseno de um ângulo alfa, né? O que é isso? Cosseno de um ângulo alfa. O que é um cosseno? O que é um seno? Então, a gente, quando fala de cosseno e seno, eu sempre trago esse exemplo aqui para o pessoal. Imagina que você tem uma plataforma e você tem uma rampa, né? E essa rampa tem as suas inclinações. Como que você marca essas inclinações, né? Como que você vai marcar todos esses valores de inclinação? Você vai marcar esses valores de inclinação por meio dessa abertura aqui que a gente chama de ângulo, que eu vou chamar de ângulo alfa. E essa abertura, então, veja que depois que eu fiz isso, eu passo a ter uma projeção, né, desse meu valor aqui que eu vou chamar de R, que é raio, sobre o eixo horizontal. E eu vou ter também uma projeção sobre o eixo vertical. Se eu fizer essa projeção, né, o que é projetar? É você olhar, né, para baixo e ver aonde está pegando. É como se fosse a sombra do nosso raio. Então, vou pegar aqui, ó, vou traçar uma reta amarela. Aqui, ó. Isso é o quê? É como se eu estivesse iluminando esse raio e apareceu essa projeção na vertical. Essa projeção na vertical aqui é em relação ao meu ângulo de abertura. Então, projetei na horizontal, na vertical, perdão. E agora eu também posso projetar ela na horizontal. Se eu projetar ela na horizontal, projetando aqui, ó, eu teria essa distância que eu estou fazendo para vocês. São comprimentos, né? Então, aí a gente aprende a relação no triângulo retângulo, né? Aqui, essa projeção em amarelo, eu falo que é o meu seno de alfa, né? Então, isso aqui é como se fosse o meu eixo Y, tá? E essa projeção na horizontal, aqui eu vou botar X aqui, é meu cosseno de alfa, tá certo? Então, tem um seno e um cosseno. A gente sabe que a relação seno-cosseno, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, que no caso é o nosso raio. Eu vou até mudar de cor aqui, pessoal, que tá só para ficar mais bem legível aqui para vocês, tá? Não fica legal. Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui, ó, vou projetar, como eu disse para vocês, o meu eixo aqui, pronto. Tá lá, esse aqui vai ser meu eixo Y, né? Então, meu cosseno de alfa, tá certo? Vai ser o que? O cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o raio. O cosseno não, seno. O seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de alfa é o cateto que está oposto ao ângulo sobre o raio. E o nosso cosseno vai ser o lado que está adjacente ao ângulo, no caso vai ser o nosso x também dividido pelo raio. Mas aí então eu entro no assunto da função trigonométrica no círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico ele vai ter uma característica que o raio vai ser igual a uma unidade. Então, já vou desenhar aqui o nosso raio igual a uma unidade. Pronto, desenhei aqui o nosso raio. Tá ele aqui, ó. Nosso raio já está aqui, tá certo? Vamos escrever aqui, ó. R igual a uma unidade, tá certo? Já tem o nosso R. O nosso eixo horizontal, vou chamar eixo dos cossenos de alfa. Alfa vai ser, então, o nosso ângulo que está aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o nosso ângulo alfa, tá certo? Ângulo alfa. E o nosso eixo vertical vai ser o nosso seno de alfa. O que é isso? Vai ser a projeção que eu vou fazer desse raio, tanto no eixo horizontal. Então, se eu projetar aqui no eixo horizontal, ó, eu vou estar olhando de cima, né, pessoal? Vou estar olhando de cima. E quando eu olhar de cima, iluminando aqui, a minha sombra vai dar o quê? Vai dar essa projeção, esse tamanho aqui, ó. Tá certo? Esse é o meu cosseno. E quando eu fizer essa mesma coisa aqui, olhando nesse sentido, a minha projeção, né, vai dar o quê? Vai dar a minha projeção lá no nosso eixo, então, vertical,
que é o nosso eixo dos senos. Está aqui, ó. Então, eu faço a projeção, aí eu tenho os valores e tem um vídeo nosso que eu faço uma revisão sobre cada uma dessas funções e os valores de seno e cosseno. Só lembrando aqui, né, pessoal, por conta disso, você vai ter sempre um seno de 90 graus igual a 1. E você vai ter um cosseno, né, de 0 graus, cosseno de 0 graus igual a 1. Por quê? Porque o raio ele vai ser máximo. Esse raio que a gente está fazendo aqui, ó, o nosso R, em vez dele estar deslocado, ele vai estar o quê? Totalmente deitado sobre a nossa função. O mesmo acontecendo aqui, ó, quando você colocar ele no seno. Quando ele virar para cá, ó, vai dar menos 1, porque é 180 graus, né? E aqui é negativo. A mesma coisa quando ele estiver totalmente para baixo. Ele para baixo, pessoal, ó, vai ser o seno negativo, vai ser menos 1. E quando voltar a 2π, vai dar 0. Então, está ali, vai dar uma unidade, porque vai ser igual ao cosseno de 0, tá bom? Então, essa aí foi a nossa breve revisão. E a gente apresenta, então, a função seno aí para você, ó. A função seno é descrita por essa figura que a gente chama de senoide. Veja que o seno em 0 é 0. O seno de π sobre 2 ele vai ser máximo, é 1, como o seno de 3π sobre 2 é mínimo, é menos 1. Veja lá, em π é 0 e 2π é 0. E o cosseno? Lembra que eu falei para vocês que o cosseno ele era máximo em 0? Lá, ele é 1. Terço, por que vai de 1 a menos 1? Vai de 1 a menos 1 a nossa imagem da função trigonométrica, porque o nosso raio vale 1. Por isso que eu apresentei antes para vocês o ciclo trigonométrico, tá certo? Então, aqui, ó, 0 é 1 e quando for π vai ser menos 1. E o seno de π sobre 2 é 0, o seno de 3π sobre 2 também, ele é 0. Se eu continuasse, eu ia chegar até 2π, né, e daria 1 de novo. Então, eu fiz nesse intervalo só para você ver o máximo e o mínimo, né, o máximo e o mínimo de cada uma das funções, função seno e função cosseno. Aí a gente tem a tangente, que é seno sobre cosseno. A gente tem também a cotangente. O que é cotangente de x? Cotangente de x é o inverso, né, pessoal, da tangente. Vai ser cosseno de x sobre seno de x. E nesse caso, o seno de x ele tem que ser diferente de 0. Por fim, pessoal, a gente vai falar agora sobre uma função que acontece também, que são as funções hiperbólicas. E a gente chama ela de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Por que tem esse nome? Você já vai ver, porque, na verdade, ela tem muita semelhança com o seno e com o cosseno. Mas a característica principal dela é que você tem funções exponenciais. Por isso que a gente viu função exponencial primeiro. Quando você tem a diferença, né, negativo, sem, né, sem nada, você pensa assim, aí é seno hiperbólico. Se é com mais, aí é cosseno hiperbólico. Então, com mais cosseno hiperbólico. Veja que não altera, pessoal, a parte de cima, né? É x, é elevado a menos x, é elevado a menos x. O que muda? Muda só o sinal aqui, ó. Sem é seno, com é cosseno. Então, só para você decorar. O domínio do seno hiperbólico ele vai de menos infinito até mais infinito e a sua imagem também, de menos a mais infinito. Atenção a gente tem que dar ao cosseno hiperbólico, porque o domínio continua igual. Mas veja só, a sua imagem ela começa de 1 e vai até, ó, mais infinito, e não de menos infinito. E a gente pode observar isso pelo gráfico da função. E assim a gente encerra a aula. Só mostrando aqui, ó, o seno hiperbólico, ele tem lá o 0, mas o cosseno hiperbólico, ó, ele começa aqui em 1. Então, aqui está a representação de cada uma das funções, né? E quando você soma essas funções, você somou as funções. Quando você soma, então, as funções, você chega a essa que está em destaque, que são a cosseno hiperbólico e a seno hiperbólico. Veja que eu somei o e exponencial, e o e elevado a 1 meio de e elevado a x, e menos 1 meio elevado a menos x, é o seno hiperbólico.
E aqui você tem 1 meio de e elevado a x mais 1 meio de e elevado a x. É com, é soma, é o cosseno hiperbólico da nossa função. Pessoal, então esse foi o nosso vídeo sobre funções trigonométricas, fechando com funções hiperbólicas. A gente se vê então no próximo vídeo com mais conteúdos, com mais assuntos para ajudar vocês. Tchau, pessoal!